Olá, família Dera, tudo bem com vocês? No nosso encontro anterior, eu falei um pouquinho sobre vitimização, resumindo um pouco sobre violência e colocando foco na vitimização indireta ou testemunho. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre violência psicológica em tempos de pandemia. Por que eu vim falar com vocês hoje um pouquinho sobre esse tema? Porque é um tipo de violência que aumentou consideravelmente após o isolamento social. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a violência psicológica ela se apresenta por ação ou omissão que tenham como objetivo desprestigiar a autoestima e a identidade da pessoa por meio de agressões verbais ou humilhações constantes. Essa é a definição apresentada pela Organização Mundial de Saúde. É uma definição mais teórica. Mas o que é, de fato, a violência psicológica? A violência psicológica ela é uma agressão emocional, tão ou mais grave que a violência física. Eu me atrevo a dizer que ela chega a ser mais grave do que a violência física. Por quê? A violência física, ela deixa marcas físicas, danos físicos que são revertidos ao longo do tempo. E a violência psicológica, por sua vez, ela deixa danos emocionais que podem perpetrar por toda a vida do indivíduo e pode deixar sequelas muito graves. É um comportamento típico, a violência psicológica, o autor de violência psicológica, ele costuma usar ameaças, humilhações, discriminação, e esses comportamentos eles se apresentam de uma forma compulsiva, ou seja, eles têm uma frequência muito alta e costuma ser cada vez mais frequente e cada vez mais intenso. E muitas vezes é um tipo de violência que se caracteriza como um crime de ameaça, porque boa parte dos autores de violência psicológica, eles usam a ameaça para com a vítima, principalmente ameaças de morte, tipo, eu vou te matar. E é um tipo de violência que ela é extremamente comum em lares disfuncionais. Pode partir, por exemplo, de uma mãe para um filho, uma mãe que durante a atividade da escola, está ensinando a atividade da escola para o filho não consegue fazer a atividade como deve fazer e ela se dirige ao filho chamando ele de burro, por exemplo. Muitas vezes as pessoas elas não entendem que aquilo que elas estão fazendo é um tipo de violência. Elas não compreendem que elas estão praticando uma violência psicológica. Pode partir também de um irmão para o outro. Por exemplo, frases que costumam acontecer entre irmãos. Ah, você foi achado no lixo porque ninguém te queria. Esse tipo de coisa que, para quem tá falando, parece ser uma fala inocente, mas é uma fala carregada de violência. E essas frases, elas podem ter um impacto emocional muito significativo na vida de quem tá escutando. Alguns autores que pesquisam violência psicológica apontam que a violência psicológica ela pode aparecer como um substituto, como uma substituição ao diálogo, tentando comunicar algo que a verbalização não dá conta. Muitas vezes isso acontece em meio a uma discussão, quando uma pessoa percebe que a outra tem argumentos sólidos para defender a sua opinião e ela, por sua vez, por não ter argumentos sólidos para defender aquilo que ela acredita, ela passa a usar de uma violência psicológica por não encontrar argumentos ou principalmente por não querer admitir que está errada. Como lidar com a violência psicológica? Indivíduos que lidam com experiências estressantes, tais como é o caso da violência psicológica, vivenciam emoções intensas e crescentes. Isso por si só pode ser mais uma causa de estresse e insatisfação e intensificação, das emoções. Como que é essa questão
das emoções elas terem uma intensidade crescente. Uma pessoa, quando ela é vítima de violência psicológica, num primeiro momento, ela pode apresentar raiva, tristeza, ansiedade, falta de esperança, e quando essas emoções vão se intensificando, principalmente por conta da frequência da vitimização psicológica, ela pode passar a fazer o uso de álcool, drogas, apresentar compulsão alimentar, insônia, entre outros sintomas. Ou seja, uma coisa que no início se apresentava só com emoções mais leves, se intensificam e passam a fazer com que a pessoa use estratégias autodestrutivas, como é o caso do álcool, das drogas e outros. Mas existe uma forma de lidar, essas são as formas de lidar com a vitimização psicológica de uma forma negativa. Tem as formas de lidar, as formas positivas para lidar com a violência psicológica, que é algo que lhe traga prazer, que lhe dê prazer. Por exemplo, muitas pessoas sentem prazer em ler, outras em ouvir música, outras em fazer meditação, cantar, fazer trabalhos manuais como pintura, crochê, todos os tipos de artesanato. Então, essa é uma forma positiva de lidar com a vitimização psicológica. E, para finalizar, muitas pessoas não percebem que estão sendo vítimas de violência psicológica porque acham que é comum ouvir certo tipo de coisa. Por exemplo, uma esposa que costuma ouvir do marido falar que ela é incompetente, que ela não serve para fazer as coisas e tal, e passa a ouvir isso como se, embora machuque, ouvir isso machuque, a deixe triste, ela passa a ouvir isso como se fosse uma coisa comum, como se fosse uma coisa natural, e não é. É um tipo de violência que causa sequelas graves e que a gente deve estar atento para evitar esse tipo de violência. Então, por hoje é isso. Eu gostaria de saber quais são os temas que vocês gostariam de ouvir um pouquinho mais, de ver um pouco mais por aqui, o que ainda tem dúvida, o que precisa ser esclarecido melhor. Deixem suas opiniões nos comentários e não esqueçam de ficar ligado nas redes sociais do Dera, que a gente tem sempre novidades, sempre coisas muito bacanas para vocês. Então é isso e até a próxima. Beijos!